Colégio Presbiteriano Comênios. Mais que educar, humanizar. Do maternal ao 9º ano, com matrículas abertas. Colégio alicerçado sobre os valores e princípios cristãos. Salas com MacBooks e projetores. Laboratório de informática com acesso a várias bibliotecas online e um playground bem espaçoso. Material didático e formação do sistema Mackenzie de ensino. Rua Tenente Joaquim Rosa, 1226, ao lado do Shopping Uberaba. 3221-7419. Olá, bom dia, está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Esse programa tem o propósito de ministrar Bíblia pura para a edificação da sua vida. Então, convide mais pessoas, chame aí os seus amigos, os seus familiares, pois a partir desse momento você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 29. E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele qual eu disse, que depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. Apenas até aí. João Batista foi um profeta poderoso, que veio preparar, ele veio anunciar a chegada de Jesus. E um determinado dia, João estava juntamente com os seus discípulos, e Jesus passa, e ele aponta o dedo, e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Poderia soar estranho alguém apontar para um homem e dizer: esse aqui é um cordeiro, um que tira o pecado do mundo, esse é o Filho de Deus. João Batista diz aqui que ele ainda não conhecia Jesus, muito embora ele fosse primo de Jesus. E ele faz uma afirmação de que Jesus era o Cordeiro. João Batista passou parte da sua vida no deserto, até que começou o seu ministério. Eu quero que você entenda uma coisa: quando o homem desobedeceu a Deus lá no Éden e pecou, a ordem era que quando o homem pecasse, ou quando o homem ao desobedecer a Deus, ele morreria. Foi o que Deus falou: se você comer o fruto dessa árvore, certamente você morrerá. Mas aí o homem achou que deveria matar um cordeiro, para que o cordeiro morresse no lugar das pessoas. E o que é um cordeiro? O cordeiro é o filhotinho da ovelha. E era sacrificado o cordeirinho que não tinha nenhuma mancha, que não tinha nenhum defeito físico, bonitinho, manso.
As crianças, ao verem um cordeirinho, elas se alegram porque o cordeirinho é muito bonitinho, é muito manso, é muito meigo. E o cordeirinho era sacrificado, era degolado no lugar do ser humano. E quando Jesus vem, João diz assim: esse é o cordeiro. João Batista não tinha contato com Jesus. Ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. Mas ele faz uma afirmação. Ele fala com toda convicção: esse é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Jesus veio exatamente substituir aquele cordeirinho. Ele se tornou o sacrifício. E quando Jesus passa, está no verso de número 36, quando Jesus passa perto de João, João tinha alguns discípulos, João fala novamente: esse é o Cordeiro de Deus, e os discípulos imediatamente deixam João, e começam a seguir Jesus, e João não questiona, e João não fala nada, e os discípulos, alguns discípulos de João, começam a ir com Jesus. E como é que nós sabemos que Jesus é o Cordeiro? Pela sua vida, pela sua prática, pelos seus ensinamentos, porque ele se tornou justo, porque Jesus foi meigo, foi manso, porque ele foi obediente, e obediência traz muitos benefícios para as nossas vidas. Quando nós obedecemos, quando nós somos obedientes ao que o Senhor nos ensina, muitos benefícios vêm sobre a nossa vida. E quando somos desobedientes, acabamos pagando um preço muito caro em todas as coisas da nossa vida. Eu não sei se estou sendo claro. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Jesus foi manso quando chamou os discípulos para vir com Ele. Eram homens teimosos, eram homens meio complicados, como é a maioria dos seres humanos. E Jesus teve a mansidão e a paciência de trabalhar o coração, de trabalhar a mente desses homens e torná-los brilhantes. É isso que Ele faz conosco. Ele nos transforma através dos seus ensinos. Quando nós abrimos o nosso coração e entendemos que realmente Ele é o Filho de Deus, os discípulos de Jesus descobriram que dentro deles, apesar das suas vidas, apesar dos seus sofrimentos, apesar das suas mágoas, dos rancores, apesar de tudo que eles viveram no decorrer da sua vida, mas eles descobriram que dentro deles havia um potencial tremendo e que eles poderiam ser mudados. Mas isso não foi apenas com aqueles 12 homens, é com você também. Deus muda a sua vida e você passa a descobrir que dentro de você existe um potencial e que o Senhor tira as mágoas, os rancores, as dores, as invejas e te transforma. E aqueles homens se tornaram notáveis pela sua sabedoria. E Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele fez coisas que ninguém jamais, nunca fez.
Ele fez cegos enxergar, Ele fez os mudos falarem, os aleijados andarem, Ele ressuscitou mortos. Mas Ele também restaurou e marcou a humanidade, antes e depois de Cristo. E Ele continua marcando a vida de pessoas, o antes e o depois. E Ele quer marcar a sua vida no antes e no depois. O caderno de Isaías, eu gostaria que você seguisse comigo, no capítulo de número 9, verso de número 6, diz assim: um filho nos nasceu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Jesus tem demonstrado que realmente Ele é o Príncipe da Paz, porque Ele traz paz às nossas vidas. Ele tem demonstrado, querido, que Ele é um Deus forte, porque quando nos encontramos fracos, quando estamos para baixo, quando vivemos momentos difíceis, Ele vem e nos fortalece. Mas o Senhor Jesus também é um conselheiro, porque a sua palavra nos ensina, nos orienta a termos um rumo definido. Uma certa feita, está no caderno de João, capítulo de número 8, verso de número 3. Trouxeram, diz a palavra que trouxeram até Jesus uma mulher, e essa mulher, ela foi flagrada em ato de adultério, e os escribas e fariseus seguraram essa mulher, trouxeram essa mulher. Diz aqui a palavra que ela foi colocada na frente deles, na frente do Senhor Jesus, e eles disseram: Senhor, essa mulher, ela errou, ela pecou, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que é que você diz, Senhor? Você que demonstra tanto amor pelas pessoas, tanta misericórdia, o que é que você diz? Jesus, Ele mostrou que realmente Ele é um Deus forte, porque Ele enfrentou aquelas acusações, e Ele demonstrou amor para com aquela mulher. Diz aqui as Escrituras que Ele se inclinou, começou a escrever na terra, e depois se virou para aqueles homens e disse assim: olha, qual de vocês não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Como é que fica a nossa vida? Como é que nós nos encontramos? Como é que nós pensamos? Quando nós vemos pessoas em igual situação, ou que estão vivendo dificuldades, como é que nós avaliamos? Nós precisamos discernir que nós não vivemos mais a lei do Antigo Testamento, mas nós vivemos sobre a graça, e a graça é um favor que nós não merecemos, mas nós recebemos. Jesus demonstrou um amor profundo, e ainda assim, Ele foi um conselheiro para com aquela mulher, porque os homens começaram a sair, saiu primeiro o mais velho, depois saiu o outro, e acaba que todos foram embora. E Jesus, como conselheiro, Ele falou assim: ué,
Onde estão as pessoas que te condenaram? Ninguém te condenou. Eu vejo que os cristãos precisam repensar o seu cristianismo. Eu creio que muitos pastores precisam repensar as suas atitudes, as suas palavras. Eu sei que cada um de nós precisamos reavaliar que cristianismo nós vivemos, se nós temos amado realmente um amor incondicional, ou se nós estamos prontos a apedrejar a todo momento. Nós nos dizemos cristãos, mas nem sempre nós agimos conforme age aquele quem nos aconselha. Uma coisa é o Antigo Testamento, que apedrejavam, que matavam. Outra coisa é o amor que Jesus nos ensina, e esse amor é capaz de transpor, é capaz de superar toda e qualquer situação. Por isso João diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Esse Cordeiro de Deus, ele tira, ele arranca todo o pecado do mundo. Porque aquele cordeirinho que derramava o seu sangue no lugar de alguém, esse tempo passou. E nós temos o Cordeiro, o próprio Filho de Deus, que derramou o seu sangue por mim e por você. E ele diz assim, que dos seus pecados ele já não lembra mais. Ou seja, não é tempo de você continuar carregando essa carga, esse peso, esse remorso. Se você confessou ao Senhor Jesus os seus pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, se Ele é justo, nós fomos justificados. Não somos justos porque a todo momento nós pecamos novamente, mas nós fomos justificados pela morte na cruz. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, está no caderno de Isaías 53, verso de número 7. 700 anos antes do Senhor Jesus, Isaías já fazia uma afirmação, ou seja, ele já estava profetizando como é que seria, como é que viveria, o que é que haveria de passar o Senhor. E ele diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, ele agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Ou seja, nós temos alguém que morreu no nosso lugar. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Quando você se apresenta ferido, Ele cura suas feridas. Quando você está enfermo, Ele sara das suas enfermidades. Quando você está sujo e lameado pelo pecado, Ele vem e te restaura novamente. E dá uma nova oportunidade, ou seja, nós servimos a um Deus maravilhoso que nos acolhe apesar das nossas deficiências, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas fraquezas. Ele diz assim: venha, porque eu vou restaurar, eu vou mudar a sua vida. Talvez as pessoas te abandonaram, te desprezaram, talvez te esqueceram, e a palavra do Senhor diz que até mesmo se a tua mãe que te amamentou, se ela te desprezar, você não pode se esquecer que o Senhor nunca
vai te desprezar. Apesar de você ter andado por caminhos que não devia, ainda assim o Senhor jamais te desprezará. Ainda que você esteja afastado, distante e perdido. Uma certa feita o Senhor Jesus contou uma história para os seus discípulos. Ele diz assim: tinha um pastor de ovelhas, e esse pastor tinha 100 ovelhas, e estava cuidando das suas ovelhas. Eram 100 ovelhas. E no final da tarde ele percebeu, contando todas as ovelhas, chamando cada uma pelo nome, porque o pastor chama as ovelhas pelo seu nome. E ele percebeu que faltava uma. O Senhor percebe quando você está distante, quando você está longe, Ele percebe. E aquele bom pastor saiu na escuridão da noite, procurando por uma ovelha que havia se perdido. Deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela única que estava perdida. Por quê? Porque o seu amor por aquela ovelha era muito grande. Porque o seu amor por aquela ovelha ainda continua sendo grande. Eu quero apenas, querido, que você consiga entender, pelo menos um pouco, uma fagulha do amor que Deus tem por você. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz. Nós precisamos entender esse amor que Deus tem para conosco. A palavra nos fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente o que o Senhor tem para cada um de nós. E o Cordeiro, o Filho de Deus, Ele foi para a cruz, Ele derramou o seu sangue na cruz, e sobre Ele foram os nossos pecados. E Ele levou os nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e já não trouxe mais os pecados, e não precisa mais trazer. Por isso, que nós precisamos entender melhor esse evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho precisa alcançar o nosso coração. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma coisa no nosso coração chamada arrependimento. Arrependimento, querido, é mudança de rumo. No grego é metanoia, que significa transformação, ou seja, mudança da forma de pensar. Quando você muda da forma de pensar, você vai entender que o inimigo já não tem mais ação ou domínio sobre a sua vida, porque agora a sua vida pertence ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, porque eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e sabemos que ela não vai voltar vazia. Tome essa vida em tuas mãos, alcance poderosamente, que haja arrependimento, que haja mudança, que haja transformação. Daquele que estiver perdido, daquele que estiver distante, daquele que estiver andando longe, Senhor, daquele que ainda não entendeu completamente o sentido do teu evangelho. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Será que você pode dizer amém, querido?
Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar transbordando sobre nossas vidas. Palavra poderosa ministrada pelo Bispo Hipólito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João Batista foi um profeta poderoso que veio anunciar a chegada de Jesus. Um determinado dia, João estava com Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz uma afirmação que Jesus é o Cordeiro. Quando o homem desobedeceu a Deus, havia uma sentença de morte, a desobediência. Mas o Cordeiro se tornou substituto do homem pecador e era morto. O homem achou que deveria matar um cordeiro para morrer no seu lugar, no lugar das pessoas. João Batista não tinha visto nenhum milagre de Jesus, mas ele havia chegado recentemente do deserto. No deserto você sente a presença de Deus, você ouve e obedece à voz de Deus. Ele estava totalmente em comunhão com Deus, por isso ele chama Jesus de Cordeiro. Ele faz a afirmação dizendo a seus discípulos que Jesus era aquele que substituiria o Cordeiro. Ele explicava que Jesus era manso, amado e humilde de coração. Assim é o Cordeiro. Jesus mostra na prática, justo e firme, humilde, mesmo sendo filho de Deus. Ali seus discípulos descobriram que havia um grande potencial na vida de Jesus e eles o seguiram. Jesus fez coisas que ninguém nunca fez. Ensinou, amou, curou, ressuscitou mortos. No livro do profeta Isaías 9:3, ele foi chamado de Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Maravilhoso! E ele o fez no Evangelho de João, capítulo 8, verso 3. Fala de uma mulher apanhada em adultério. Eles a levaram ao Senhor Jesus. E disseram no verso 5, a lei manda apedrejá-la. E o Senhor? Jesus veio para derramar a graça sobre nós. Ele simplesmente amou aquela mulher. Como agimos diante de situações semelhantes? Somos cordeiros dispostos a ajudar ou empurramos para o buraco? Precisamos reavaliar. Será que quando alguém apresenta sujo, eu limpo? Ferido, eu acolho? Jesus, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, nos chama para nos restaurarmos, entregar nossa identidade de filhos e filhas amadas. É para isso que nós lhe convidamos a estar conosco amanhã, às 19h30, na rua São Pedro, 1239, para que você seja esse filho amado, que você restaure a sua identidade de filho e filha amada do Senhor. E eu quero te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Eu te espero. Ao chegar ao final do nosso programa, eu quero desafiar a você a estar conosco aqui no Ministério Deus Forte em uma das nossas celebrações. Aqui nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos visto vidas sendo transformadas, portanto, você é o nosso convidado especial. Venha amanhã às 7h30 estaremos aguardando por você e também todas as terças-feiras às 7h30. Venha participar conosco em uma das nossas celebrações, porque um milagre estará esperando por você. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos e você será bem recebido aqui no Ministério Deus Forte. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais.